Marias, Anas, Julianas, Cristianes, Julietas. Elas não tiveram a chance de continuar vivendo, de recomeçar ou de colocar o fim em uma relação. Esse tema do feminicídio é urgente, é emergente e ele é sempre atual. E nos nossos estúdios eu converso com a defensora pública Rosana Leite, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher em Cuiabá. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, todos os dias, quando a gente abre o noticiário, seja aqui em Cuiabá, Mato Grosso, no Brasil, no mundo, nós vemos casos cada vez mais brutais envolvendo mulheres. Os dados de 2023 ainda não foram divulgados, mas quando a gente olha para 2022, 47 casos registrados de feminicídio. Por que é tão expressivo, na sua opinião, especialmente no Brasil e Mato Grosso, o feminicídio? Eu creio que pelo estereótipo de sermos mulheres. Então, a mulher hoje ela tem sido assassinada por ser mulher, por condição de menosprezo ao gênero. Então, eu penso que nós, mulheres, somos muito vulneráveis ainda nesse mundo que nós vivemos. E se nós pensarmos justamente nessa multiplicidade de mulheres, nos vários estereótipos, em quantos segmentos de mulheres, em quantos recortes de mulheres acompanham a nossa existência do ser mulher, então nós podemos imaginar o porquê isso vem acontecendo. É claro que não há motivo para se assassinar. E o menosprezo à condição de mulher, o feminicídio, ele vem mostrando que, para mim, desde o advento da Lei Maria da Penha, desde 2006, é o único delito que realmente cresceu em um número assustador aqui no Brasil. Então, eu penso que nós estamos morrendo, nós estamos sendo assassinadas a cada dia justamente por sermos mulheres. Enquanto os homens estão sendo assassinados fora de casa, nós mulheres estamos sendo assassinadas dentro de casa e pela condição de gênero, infelizmente. Chama a atenção, doutora, a brutalidade desses crimes, né? Não é tanto tempo atrás se falava da defesa da honra, que agiu-se passionalmente, né? Mas o que a gente vê no dia a dia são crimes premeditados, com pessoas que tentam fingir que a pessoa foi, sei lá, assaltada, alguma coisa assim, ou acabou de conhecer, como foi o caso da advogada Cristiane, numa noite e de uma forma tão bárbara. Como que a senhora enxerga esse cenário? Tem saída para esse cenário? A gente começa a ficar assim assustado com o que a gente vê. Eu acho que o primeiro que nós temos que pensar é que não há face para o agressor. Se nós percebermos, eles estão dentro do nosso meio. A qualquer momento, um homem pode ser visto como um agressor e uma mulher como vítima. Então, isso é bastante grave, porque não há como se colocar na testa, olha, eu sou um agressor, não se envolva comigo. Então, isso realmente é algo assim que acaba silenciando as mulheres, que acaba nos deixando ainda muito mais vulneráveis nesse contexto que nós vivemos dentro da sociedade. Como não há face, a qualquer momento, qualquer uma de nós. E quando nós falamos em multiplicidade de mulheres, nós estamos pensando que quanto mais esses estereótipos, quanto mais esses recortes, eles ficam aparentes na sociedade, nós ainda sofremos mais possibilidade de sermos vítimas. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, nós não podemos pensar como surgiu, quando o feminismo surgiu no mundo, no Brasil e no mundo, é claro, ele foi movido por mulheres brancas, mas hoje nós temos que pensar nessa multiplicidade, né? As mulheres negras são as mulheres que estão sendo mais assassinadas. Aqui em Mato Grosso nós temos que pensar nas mulheres quilombolas, nas mulheres ribeirinhas, nas mulheres LGBTQIAPN+. Então, quanto mais tudo isso se mistura, mais risco há para as mulheres. E o principal, os feminicídios, eles são delitos anunciados. Se eles estão acontecendo, então há um erro em algum lugar. Eu reputo que esse erro é do poder público, porque nós temos que evitar esses crimes. Desde o advento da Lei Maria da Penha, que os crimes que acontecem contra as mulheres não são de responsabilidade da família evitar, mas sim do poder público. Então, os feminicídios estão acontecendo, se eles podem ser evitados, erros há em algum lugar. Doutora, dá para dizer que o machismo mata? Porque o que se percebe é a mulher tentando esse empoderamento,
essa coisa de abandonar relacionamentos fracassados, que a gente sabe que há pouquíssimo tempo atrás a mulher era praticamente obrigada a conviver com o agressor a vida toda em nome da família e da honra, né? E aí o que a gente percebe agora é a mulher parece que tentando submergir e sendo jogada de volta. Sim, o machismo mata, a misoginia mata, o racismo mata, a transfobia, a homofobia. Então, são todas as situações que nós estamos adstritas, infelizmente, quando se fala da objetificação do corpo da mulher, quando nós falamos da cultura do estupro ainda. Não se pensa, por exemplo, na cultura do estupro. Quando nós falamos da cultura do estupro, muito se leva para fora de casa, né? A mulher ainda é assassinada por caminhar nas ruas, por usar determinada roupa, mas e a cultura do estupro dentro de casa? Aquela cultura que ainda massacra as mulheres. A psicóloga Valesca Zanello, ela fez uma pesquisa muito importante, conversou com mulheres casadas e perguntou a todas as mulheres casadas se alguma vez na vida delas elas haviam mantido relação sexual com seu parceiro, com seu companheiro, sem vontade ou forçadamente. E 100% delas disseram que sim. Por que você manteve relação sexual forçada ou sem vontade? E elas responderam por temor que ele buscasse fora de casa. Quer dizer, olha o machismo entranhado dentro da nossa sociedade, o patriarcalismo. Então, a forma que nós mulheres ainda somos enxergadas, o que é passado culturalmente. Então, tudo isso, sem sombra de dúvida, são situações que replicam na mulher, na nossa vivência, dentro e fora de casa. As mulheres, as nossas vivências foram deixadas para trás por muito tempo. Então, a nossa história foi relegada. Se nós desde pequenininhas, estudamos em livros de história, e quantas mulheres tem naqueles livros? Será que as nossas histórias foram apagadas? Foram sim. Então, hoje, nós temos que fazer um retrospecto de tudo isso, trazer a história das mulheres para a realidade, né? E, infelizmente, doutora, quando a gente olha para a sociedade, a vítima, ela continua sendo massacrada. Morre uma vítima, porque ela estava usando uma roupa inadequada, por que ela estava andando de madrugada, por que ela saiu com aquela pessoa estava que em ela determinado acabou local. Conhecer. Sim. A gente continua, então, socialmente massacrando a vítima, a família da vítima, e vamos usar um termo coloquial, passando pano para o agressor? Olha, eu penso que hoje esse é um desafio da sociedade. Nós temos um grande desafio hoje na sociedade. As leis falam em capacitação permanente do poder público, das pessoas que irão receber essa mulher. Precisamos sim de capacitação permanente de todos os agentes, dos servidores e servidoras públicas que irão atuar, né, na quebra do ciclo, no atendimento à mulher. Mas precisamos de cumprir com um desafio na sociedade, que a sociedade inteira dê crédito à palavra das mulheres. Pelas estatísticas que você trouxe aqui, em 2023 nós tivemos mais de 45 mortes, ou chegamos a 45 mortes de mulheres, salvo engano. Então, as estatísticas estão a nos apresentar que, de fato, nós estamos sendo assassinadas, nós estamos sendo vítimas de várias agressões por sermos mulheres. Então, a sociedade precisa dar crédito às mulheres. Precisa acreditar, a mulher precisa ser acreditada perante a sociedade. Justamente, quando a mulher diz eu fui vítima de violência, nós não precisamos ter dúvida de quem é a vítima e quem é o agressor. Quantos vídeos foram externados, por exemplo, do DJ Ives, mostrando a agressão que ele passou, que ele fez com que a mulher dele sofresse dentro de casa, no estado puerperal, do anestesista que nós vimos, quantos casos que se tornaram bola de neve, como do médico Roger Abdelmaci, do próprio João de Deus. Então, precisamos de mais vídeos externando? Não, precisamos dar crédito à palavra das mulheres para que elas possam realmente se sentirem fortes na sociedade, quebrarmos este ciclo dentro e fora de casa. Doutora, e quando a gente muda o olhar, porque muitas vezes morre a vítima, ela é enterrada, às vezes tem até um grande apelo social, a gente esquece que por trás daquela mulher tem uma família, tem um filho ou uma filha que muitas vezes assistiu o pai matar a mãe, sim, ou o padrasto, enfim. E aí vocês estão com um trabalho bacana que é agora uma pesquisa para ouvir essas pessoas, esse círculo, para tentar entender um pouco melhor
quem são essas vítimas, em que contexto que aconteceu essa violência. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Sim, 2012, eu me lembro, há muito tempo que eu estou na defesa das mulheres, 2012, se nós fizermos uma retrospectiva, foi um ano muito sangrento para as mulheres. Eu relato casos até hoje, de 2012, por exemplo, da Juliene, que foi assassinada, da Arielle, que foi assassinada. Então, são vários casos que me deixaram bastante perplexas naquele ano. Várias pessoas que atuam, elas vão rememorar junto comigo. E 2023, ele começou dessa forma também. Então, em maio de 2023, pensando em atuar nesse enfrentamento aos feminicídios, pela Defensoria Pública, nós chamamos um comitê para análise dos feminicídios aqui em Mato Grosso. Então, esse comitê, nós chamamos todo o poder público, que foi aderido por 100% do poder público aqui de Mato Grosso, para que nós fizéssemos uma pesquisa e conversássemos com os amigos, amigas, familiares mais próximos daquelas mulheres que foram assassinadas no ano, que foram vítimas de feminicídio no ano de 2023. Então, nós pegamos os primeiros casos até maio, estamos fazendo uma análise dos 16 primeiros feminicídios de Mato Grosso, porque quando acontece um feminicídio, ele deixa marcas. O feminicídio, ele não é só um delito que deve ser analisado como autoria e materialidade. Descobrir quem que é o autor, descobrir a materialidade, que é o corpo, e está resolvido. Não. Nós precisamos olhar a volta do feminicídio para trabalhar a prevenção. E este grupo, ele foi criado, este comitê para análise dos feminicídios, ele foi criado justamente para isso. Nós estamos conversando com essas pessoas próximas dessas mulheres para saber onde nós, do poder público, poderíamos ter entrado para evitar essas mortes. Então, estamos concluindo, amanhã teremos uma reunião pela manhã, justamente para discutir os indicadores dessa pesquisa. Já fizemos essa entrevista com as 16 familiares, né? E temos agora à frente, depois continuaremos para terminar o ano de 2023 e quem sabe em 2024 não teremos, né, os feminicídios. É um sonho, né? Mas vamos entregar para a sociedade, entregar para o governo do estado está fazendo parte, a Defensoria, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, então entidades civis organizadas, o FMT, estamos com pesquisadoras nos ajudando, nos auxiliando nesses indicadores, para justamente mostrar, olha, essas mulheres foram assassinadas e já sabiam que elas estavam sendo ameaçadas, elas haviam verbalizado para alguém, é isso que nós queremos descobrir. Onde nós entraremos daqui para frente, aqui em Mato Grosso, através dessa pesquisa, tendo essa pesquisa como um olhar para evitar essas mortes, para tentar evitar essas mortes. E como coordenadora do direito, doutora, qual que é a sua percepção da legislação vigente, da estrutura vigente? A gente sabe que em Cuiabá, em cidades maiores, a gente tem uma estrutura maior, sim, funciona melhor a patrulha, né, da Maria da Penha, a delegacia às vezes 24 horas, mas que isso não é, infelizmente, o que a gente assiste Mato Grosso afora, nem Brasil afora. Qual que é a sua percepção da legislação e do amparo a essas vítimas antes que aconteça a morte? Muito se fala, a legislação é fraca, a legislação está protegendo. Olha, nós temos uma legislação forte no país, nós temos um arcabouço de normas que fazem parte dos direitos humanos das mulheres, as penas são altíssimas, e quando se fala em sistema prisional, né, sistema prisional no Brasil ainda é uma chagas, ainda é algo difícil de ser tratado, porque nós sabemos que o sistema prisional ele não ressocializa no país, pessoas que sequer socializadas foram. Então, eu penso que não é questão de pena que deve ser aumentada, nós temos leis maravilhosas no Brasil que, de fato, devem ser aplicadas. Hoje nós temos que ter essa vigilância para que as leis sejam aplicadas, para que todos os entes que fazem parte da rede, essa rede tão falada rede e que realmente foi criada no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Então, por que essa rede? Porque quando acontece, por exemplo, um crime dentro de casa, uma violência contra a mulher, é um crime. E depois desse crime, outras situações cíveis, situações administrativas, são várias situações à volta dessa família que devem ser tratadas. Essa mulher deve ser amparada em várias frentes. Então, realmente,
Precisamos sempre de olhar para todos os lugares onde a mulher precisa. Não é só na Defensoria Pública, não é só no Poder Judiciário, mas em todos os lugares onde ela precisa ser amparada. Temos delegacia 24 horas em Mato Grosso, temos. O que você falou é uma realidade. Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, nós temos um atendimento muito mais amplo às mulheres. Precisamos levar todo esse atendimento para o interior do estado. Precisamos. A Patrulha Maria da Penha tem feito um enorme trabalho, um lindo trabalho. Sim, há aquela vigilância da aplicação da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas. Por que se fala tanto na Lei Maria da Penha? Porque a violência contra a mulher dentro de casa é aquela que mais acontece. Eu atuo no Núcleo de Defesa das Mulheres, no NUDEM, onde nós atuamos em todo e qualquer preconceito, violência, discriminação contra as mulheres, não só dentro de casa. Só que eu posso dizer que 90-95% dos casos que desaguam no NUDEM são de violência doméstica e familiar. Então é claro que quando se fala de violência contra a mulher, se remete muito à violência doméstica, mas precisamos de fato estar em todos os lugares, atrelados. Quando se fala em rede, realmente atrelados, que todos e todas possamos conversar para evitar essas mortes, essa violência tão gritante contra as mulheres. Doutora, especialmente quando acontecem casos bárbaros, como o de Sorriso, volta ao debate a possibilidade de pena de morte, a possibilidade de pena perpétua, de castração química, no caso do Sorriso por conta do estupro, de ser, pelo que a polícia diz, um possível serial killer, vamos dizer assim, uma pessoa compulsiva. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essas possibilidades, que a gente sabe que não faz parte do nosso ordenamento criminal, mas que vira e mexe volta ao debate, especialmente por conta dessas situações? Sim, eu penso que nós temos que olhar para a sociedade como um todo. Onde há uma pessoa adoecida, onde há uma pessoa que está doente, ela tem que ser amparada pela família. Se nós temos pessoas que estão que trazem transtornos mentais, essas pessoas têm que, de fato, ser recepcionadas pela família para que elas não coloquem a sociedade em risco. Mas, como eu acabei de dizer, temos um arcabouço de normas, as penas são bastante pesadas no Brasil, eu diria. Um dia de cadeia não é brincadeira. O que nós precisamos trabalhar, de fato? A educação. A educação ainda, a meu sentir, é a chave para que nós possamos mudar essa realidade que ainda existe no Brasil. E no mundo também, mostrar para meninos e meninas que o mundo é igual para todos, que nós devemos ser tratados com equidade, com igualdade. Se dermos um poderzinho diferente para um menino, ele não vai querer perder esse poder no futuro, então ele vai querer exercer esse poder para o resto da vida. Então, para mim, a chave ainda é a economia, se tratar os transtornos da sociedade para que possamos evitar, né? Muito se fala, você pode perceber, quando acontece estupros, crimes que trazem mais ódio para a sociedade, que a sociedade se sente muito mais ameaçada com aquele crime, ou fica indignada, quando há aquela indignação social da mídia e tal, e de todos, de todas, se fala muito nos transtornos. Então, eu acho que esses transtornos, eles precisam ser tratados, sim, para que a sociedade não esteja... E com uma estrutura, né, doutora? Sim. Porque quando se pede uma internação de um homicida, de um feminicida, estuprador, Mato Grosso, por exemplo, não tem vários. Justamente. É disso que nós estamos falando, né? É se tratar a sociedade como a sociedade precisa ser tratada, para que nós não tenhamos que vislumbrar tantos crimes, tantas situações difíceis. Não que todas as pessoas, é claro, que cometem delitos graves sejam pessoas portadoras de transtorno. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a primeira coisa que geralmente se alega no processo, principalmente no processo de estupro, no processo, são os transtornos mentais. Então, precisamos tratar esses transtornos na sociedade. Precisamos que as famílias olhem pelas pessoas que estão com transtorno e levem para o poder público, para que o poder público possa resolver, possa ajudar, possa ter um tratamento adequado a essas pessoas. E quando a gente olha para a defensoria, ela faz esse duplo papel, né? Sim. De um lado é o amparo à mulher, e de outro, inclusive em casos cruéis, é o amparo ao suspeito, ao réu, ao
acusado. Como a senhora vê e como dividir isso e separar, inclusive por ser mulher, né? Eu vejo a importância da defensoria para a sociedade. Não há como se dizer, por exemplo, que eu tenho que dar um atendimento à mulher e não posso dar um atendimento a um agressor. Então, a defensoria tem que estar em várias frentes. É claro que eu, Rosana, atuo na defesa da mulher, no núcleo de defesa da mulher há tanto tempo, mas tenho outros colegas que atuam na defesa dos homens, na defesa de um agressor, na defesa de uma agressora. Então, eu atuo na defesa da vítima mulher, mas não há como se escolher dentro da sociedade. Todo mundo tem direito à defesa, todo mundo tem direito ao amparo. Então, veja a importância também de se ampliar o número de defensores e defensoras dentro do país. Aqui em Mato Grosso estamos precisando ainda ampliar esse número, porque a defensoria, para ser bem justa, deveria estar dos dois lados quando as pessoas não têm condições, quando são vulneráveis. Devem contar com o amparo da Defensoria Pública, porque constitucionalmente nós, defensores e defensoras públicas, é que fazemos a promoção dos direitos humanos do país. A violação dos direitos humanos, qual instituição que deve ser acionada imediatamente? A Defensoria Pública. Então, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal diz que ninguém pode ser processado sem a presença de uma pessoa que venha defender. E a Defensoria Pública tem que estar dos dois lados, sim. É claro que com a defesa da mulher nós ganhamos, a Defensoria Pública ganhou essa atribuição muito mais ampliada com a Lei Maria da Penha. Então lá, essa defesa da mulher bastante ampliada pela Defensoria Pública, com a criação de núcleos no país inteiro. Todos os núcleos se chamam NUDEM. Nós fizemos questão de garantir essa historicidade para as mulheres dentro da Defensoria Pública. Então todo o estado da federação, pelo menos um NUDEM existirá, mas nós temos que estar nos dois lados, na defesa na defesa do cidadão, da cidadã, daquela pessoa que roga pelo amparo da Defensoria Pública, pela proteção, pela mão amiga da Defensoria Pública, ainda que esteja ali dentro de uma audiência para dizer, olha, eu estou aqui, eu estou contigo. Então nós temos que estar nesses dois lados. Então eu entendo dessa forma, como defensora pública. Tenho que defender as mulheres? Estou no núcleo de defesa das mulheres desde 2011, atuo nessa atribuição que para mim já deixou de ser apenas uma atribuição, uma missão mesmo na minha vida, e os defensores e defensoras também devem estar na defesa do agressor ou da agressora, daquela pessoa que precisa constitucionalmente dessa defesa. Sem sombra de dúvida, nós fazemos essa divisão dentro da defensoria tranquilamente, porque atuamos na defesa de cidadãos e cidadãs que precisam, cidadãs e cidadãos. Doutora, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse aí para quem está nos assistindo, quem está passando por alguma situação de violência, assistindo, vendo a mãe, de repente, a irmã, a tia, a amiga, como procurar ajuda, como chegar até a defensoria, qual o primeiro passo, vamos dizer assim, como pedir socorro? Olha, a Defensoria Pública ela está no estado inteiro, então em qualquer lugar pode-se buscar uma Defensoria Pública. Aqui em Cuiabá nós temos o NUDEM, que fica ali na Avenida do CPA, no edifício Pantanal Business, no 4º andar, no Núcleo de Defesa das Mulheres. Então qualquer dúvida, eu estou sendo vítima de uma violência, eu estou com dúvida, busco o NUDEM para saber se está sendo vítima dessa violência. Geralmente muitas mulheres me procuram, eu vim aqui saber da senhora se eu estou sendo vítima de violência. É claro, se ela está com dúvida, ela já é uma vítima de violência. Que não precisa ser física, né? Justamente. Pode ser uma humilhação, pode ser um constrangimento, pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência moral, e não só violência doméstica e familiar. Qualquer violência, nós mulheres, infelizmente, estamos adstritas a muitas violências nesse mundo ainda misógino, machista, e que precisamos sair desse ciclo, precisamos melhorar a nossa condição dentro da sociedade. Então, se precisamos, temos que sair de toda e qualquer violência. Então, a Defensoria Pública está à disposição.
em qualquer lugar aqui do estado. Nós temos os conselhos das mulheres dentro do estado, temos o conselho estadual, temos várias, dentro da rede de atuação em defesa das mulheres, temos vários entes, entidades que podem ser buscados para tirar qualquer dúvida ou para atuar também em prol das mulheres já dentro de um processo judicial, de um processo administrativo, para que possamos diminuir essa situação de violência que nós mulheres tanto passamos, né? E o importante, dar crédito à palavra das mulheres. Quando nós falamos de violência contra a mulher, não precisamos ter qualquer dúvida. A mulher ainda é a vítima por ser mulher, pela condição de gênero. Tá certo, muito obrigada, doutora, pela entrevista, seja sempre bem-vinda. E se quiser, pode deixar uma mensagem para essas mulheres que precisam, às vezes, aí dessa força para sair, para puxar, segurar a corda e sair desse momento tão difícil. Eu é que agradeço, parabéns a vocês por fomentarem mais uma vez esse assunto. É uma questão porque ela precisa ser discutida, ela precisa ser falada. E para as mulheres que precisam de ajuda, não espere uma segunda violência, busquem ajuda. As pessoas que estão à volta da mulher, que têm dúvida que ela está sendo vítima de violência, também busquem ajuda por essa mulher. Devemos sim garantir a liberdade da mulher para que ela possa se expressar, mas muitas vezes essa liberdade ainda acaba matando muitas mulheres. Então, se você tem dúvida, busque o 190, busque a Patrulha Maria da Penha, busque a Defensoria Pública para evitar uma morte de mulheres, para se evitar que esses números engrossem ainda mais, para que as mulheres deixem de ser estatísticas. Você acompanhou então uma entrevista com a defensora pública Rosana Leite, que coordena um núcleo de defesa da mulher aqui em Cuiabá. Falamos sobre esse cenário tão urgente, tão preocupante, que é dos casos de feminicídios no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Você assiste a essa e outras entrevistas no RDTV, nos acompanhe, assista e compartilhe. Até a próxima!